Olá, querido aluno do oitavo ano, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando nos seus estudos de língua portuguesa. Lembrando sempre que os nossos vídeos educativos são complemento para as aulas que você tem na sua escola, com seu professor ou sua professora. Bom, o tema de hoje é mitos. Bom, vamos falar um pouquinho desse gênero. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é um mito para você? Quando você diz para um colega que ele é um mito ou que ele mitou, bom, mas hoje o gênero textual que a gente vai trabalhar tem um contexto e um significado bem diferente disso que você pensou. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho disso? Bom, os mitos são relatos fantásticos de tradição oral e geralmente são protagonizados por seres que encarnam as forças da natureza e aspectos gerais da condição humana. Existe uma pequena diferença entre mito e lenda. O mito ele é caracterizado por personagens e eventos mágicos, e não podem ser comprovados como verdadeiros. As lendas também não, mas geralmente as lendas elas iniciam de um fato histórico que é modificado, que é aumentado, que é recontado, e aí faz parte da imaginação popular reproduzir essa história, né, e recontar essa história. Então existe uma pequena diferença aí entre mito e lenda. Bom, vamos lá. Algumas lendas que eu tenho certeza que você se lembra. Saci Pererê, Curupira, Iara, Mula Sem Cabeça, Lobisomem, Cuca, Boto Cor-de-Rosa. São personagens do folclore brasileiro e existem muitas lendas ao redor dessas personagens. E os mitos? Você conhece alguns mitos? Vamos falar um pouquinho dos principais? Bom, primeiro, para a gente falar do mito do Narciso, a gente tem que buscar na psicologia o conceito de narcisismo. Narcisismo é o amor exagerado que uma pessoa pode adquirir por ela própria. Então, às vezes, ela é muito egoísta, ela se volta muito para ela mesma, né? Ela se preocupa muito com a aparência. Então, isso é ser narcisista. Mas vamos lá. O mito do Narciso diz o seguinte: quando nasceu, o oráculo disse que Narciso seria belo e teria uma vida bastante longa, mas, para tanto, não poderia ver seu próprio rosto. Rejeitado por uma ninfa que estava apaixonada por ele, a ninfa lhe lançou um feitiço, fazendo com que Narciso ficasse debruçado no rio, admirando a sua beleza até a sua morte. Bom, então esse é o mito do Narciso. A gente tem também o mito do Aquiles. Você alguma vez já escutou a expressão calcanhar de Aquiles? É o ponto fraco de alguém, não é mesmo? Essa expressão se origina dessa história, dessa lenda. Segundo a história, para tornar Aquiles imortal, a mãe dele o mergulhou num rio que banhava o inferno. Mas o fato de o ter segurado pelo calcanhar fez que essa parte do corpo dele ficasse vulnerável. Assim, na guerra de Troia, Aquiles morreu porque ele foi atingido por uma flecha no calcanhar, que era a única parte do corpo dele que não tinha sido banhada no rio e que ficou realmente vulnerável. Então, o calcanhar de Aquiles era o ponto fraco do Aquiles, né? Então, é o ponto fraco de algumas pessoas. A gente usa essa expressão no nosso cotidiano. Outra lenda, outro mito é da Fênix. Ela tem uma origem egípcia, representa o recomeço, a esperança. A Fênix é essa ave que a gente vê representada ali do lado. A história conta que a Fênix era uma ave muito bonita, que ardia em chamas e voltava a ressurgir das cinzas igualmente bela. Então, é o renascimento, a esperança, né? É o recomeço. Outro mito é Vênus. Vênus é a deusa do amor e da beleza. E há divergências aí sobre a origem dela. Existem duas teorias. Uma diz que ela foi gerada pelas espumas do mar dentro de uma espécie de concha. E outra diz que a deusa é filha de Júpiter e de Dione. Mas enfim, vamos falar um pouquinho desse mito, né, da história da deusa Vênus. Ela era esposa de Vulcano, porém ela mantinha relações extraconjugais com Marte, que era o deus da guerra. Ela possuía um olhar vago, os olhos eram o ideal da beleza feminina. Os romanos se consideravam descendentes dessa deusa, já que Enéas, o fundador mítico da raça romana, era filho de Vênus com o mortal Anquises. Então esse foi o mito de Vênus. Bom, vamos lá. Agora eu separei para você um outro mito que vai falar da caixa de Pandora. Você já ouviu essa expressão? O que é uma caixa de Pandora? Bom, vamos conferir o vídeo? Daqui a pouco eu volto para a gente comentar um pouquinho mais. Você já ouviu falar desta palavra, mitos? Sabe o que significa mitologia? Por acaso já assistiu algum filme ou alguma série que trata sobre a mitologia? Ou talvez até
um livro, um jogo de videogame ou uma história em quadrinhos? Bom, para o vídeo de hoje, para que a gente compreenda esse gênero textual, para que a gente compreenda como funcionam os mitos, de onde eles vêm e para que eles servem, eu trouxe um texto de exemplo para que a gente consiga compreender melhor o assunto. O texto que eu trouxe é um mito que surgiu há muito tempo, na Grécia Antiga. O seu nome é A Caixa de Pandora. Vamos ler este curto trecho que resume o mito A Caixa de Pandora e depois vamos tentar compreender algumas características dos mitos, de onde eles vêm, por que eles vêm, o que eles contam, enfim. Vamos primeiro conhecer essa história e depois passamos para o conteúdo da aula em si, tudo bem? O mito, a Caixa de Pandora, que eu trouxe para a gente, começa desse jeito. Pandora recebeu uma caixa dos deuses e eles disseram que nela haviam presentes especiais, mas que ela não tinha permissão para abrir. Pandora tentava domar a sua curiosidade, mas não conseguiu se conter e abriu a caixa. De lá saíram todas as doenças e dificuldades do mundo que os deuses haviam escondido. Pandora então ficou com medo e tentou fechar a caixa o mais rápido possível, fechando dentro dela a esperança. Bom, o que você achou do mito da Caixa de Pandora? Existem muitos outros que você pode procurar por aí, que, como eu disse, hoje em dia a gente consegue encontrar tanto em formatos de livros ou história em quadrinhos, como em formatos de filmes ou séries. Uma maneira de você se aprofundar mais nas histórias que você lê ou nos filmes que você assiste é comentando com seus amigos ou com seus familiares, conversando sobre o que você assistiu ou sobre o que você leu, apontando aquilo que você gostou ou aquilo que você não gostou. Dessa forma, você vai conseguir sempre saber aquilo que mais te interessa, aquilo que mais te atrai para uma leitura, podendo também compreender ainda melhor aquilo que você está lendo. A gente vai, então, passar para a próxima parte do vídeo para tentar compreender as diferentes características que fazem de um mito, e não outro tipo de narrativa, outro tipo de gênero textual. Bom, uma das primeiras características que sempre podemos encontrar nos mitos é que ele possui uma temática que revela a cultura e valores de diferentes povos. No caso da Caixa de Pandora, nós temos um mito grego, um mito que representa as crenças do povo grego antigo. Os mitos gregos contam a história de deuses, de heróis, semideuses e monstros, e tentavam transmitir respostas e explicações sobre o mundo. No caso do mito da Caixa de Pandora, ele tentava transmitir para a sociedade grega daquela época a origem das doenças e de todas as dificuldades do mundo, como se fossem uma punição dos deuses. Além disso, eu acho importante ressaltar também que os mitos gregos que temos hoje, que surgiram há muito tempo na Grécia Antiga, são um patrimônio da humanidade. Isso por serem muito importantes para a literatura e para a cultura mundial como um todo, já que os mitos gregos não eram apenas histórias que os gregos contavam entre si, mas uma maneira de compreender o mundo, de compreender a própria cultura e os próprios valores. Eram histórias contadas oralmente, na maioria das vezes, sem a necessidade de uma escrita e que passava de geração para geração, criando assim uma tradição oral, ou seja, as histórias que hoje nós temos muito facilmente em livros, em histórias em quadrinhos, eram contadas e só chegaram até nós, hoje em dia, por conta da tradição oral, por conta do costume de se contar histórias, transmitindo para cada geração. Um dos motivos destes mitos serem, na maioria das vezes, transmitidos através da oralidade e não através da escrita, era que eles eram muito populares, ou seja, eram histórias de toda uma população que na época não tinha a condição de saber ler e escrever vastamente. Assim, a tradição oral era muito mais presente entre as pessoas. Então, relembrando aqui, né, o mito de Pandora, que ela abre, que ela fecha a caixa, que junto leva a esperança, né, por descumprir aí um comando que foi dado. E a gente pode aprender algumas coisas aí analisando os mitos, não é mesmo? Bom, o mito
A palavra vem da mitologia grega. A mitologia grega tem em cada um dos seus deuses do Olimpo uma representação de aspectos psicológicos, do comportamento humano ou de uma força da natureza. Então te convido a explorar um pouquinho mais sobre a mitologia grega. É muito interessante. Bom, retomando, então os mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e também a origem dos seres humanos. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses, heróis. Esses componentes são interligados com fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Então a gente tem ali um fundo de verdade, um acontecimento histórico que é aumentado, que é recontado e dá origem ao mito. O objetivo principal do mito era transmitir conhecimento e explicar tudo aquilo que era importante na vida das pessoas. Já a mitologia é o estudo do mito, das suas origens e dos seus significados. Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós falamos um pouquinho dos mitos, a diferença de mito e lenda. Conhecemos os principais mitos, relembramos, analisamos o mito de Pandora, Vênus, Narciso, Aquiles, Fênix. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!